Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos ao canal Cartas Brancas. Esse é o 16º vídeo a respeito de suicídio. Para aqueles que ainda não viram os vídeos anteriores, eu peço que vocês voltem e dêem uma olhadinha, porque tem bastante da parte de Deus e bastante experiência de vida para eu dividir com vocês, amém? O tema do vídeo de hoje é o pão que alimenta. Eu não sei se vocês sentem isso ou já sentiram, que durante um período da vida da gente, a gente tem uma sensação de vazio dentro do coração. A gente tem uma sensação de que sempre tem algo faltando. Não sei se vocês tiveram essa experiência ou vivem essa experiência, mas eu quero compartilhar isso com vocês. Durante muitos anos da minha vida, eu me senti nesse vazio, mesmo já sendo cristã há mais de 15 anos, eu senti esse vazio dentro de mim. Eu tinha necessidade de comprar roupas, ou de sair para comer alguma coisa, ou para passear em algum lugar, ou ir no cinema. E eu sempre sentia aquele vazio, aquela necessidade grande de ter que fazer alguma coisa. E eu criava meios, né, através de um passeio, de compra de alguma coisa, de uma compulsão por comida, eu criava meios para tirar aquele vazio de dentro de mim. Seja através do alimento, através de alguma outra coisa, de compra de uma roupa, de uma maquiagem. Sempre tinha aquela ansiedade compulsiva, aquele vazio compulsivo que me fazia comprar, me fazia consumir coisas para preencher aquilo que estava vazio dentro de mim. Só que eu não sei se vocês vivem ou já passaram por isso. Por mais que você compre, por mais que eu comprasse na época as coisas, por mais que eu tivesse as coisas nas mãos, que eu tivesse condições de comprar, nada daquilo que eu adquiria, nada daquilo que eu fazia era suficiente para tirar aquele vazio que eu sentia. Por quê? Porque aquele vazio era um vazio de alma, era um vazio da presença do Senhor. E durante um tempo eu me questionei, como pode, Senhor, eu sendo cristã e conhecendo a Tua Palavra, eu ainda me senti vazia? Porque eu Te conheço e ainda me sinto vazia. E aí, por conta de algumas experiências da minha vida, eu comecei a buscar mais ao Senhor. E Ele me mostrou que eu não o conhecia de verdade, eu não o busquei o suficiente. Durante muitos anos eu achava que eu o conhecia, mas não o conhecia. E eu fui percebendo que à medida que eu fui lendo mais a palavra, à medida que eu fui buscando mais da presença dele, à medida que eu fui orando mais, jejuando mais, à medida que eu fui percebendo um perfil de fariseu mesmo, de hipocrisia dentro da minha vida, e fui colocando isso aos pés de Jesus, ele foi me curando, ele foi tirando aquela casca de hipocrisia e ele foi colocando a verdade do Espírito dele, ele foi colocando a verdade do reino dele. E aos poucos aquele vazio foi sumindo. Quando eu menos percebi, ele já havia saído tudo. E a presença do Senhor já me bastava, já era o suficiente, eu já não tinha mais aquela necessidade de ter ou possuir as coisas, eu já estava completa, porque eu já tinha tudo, eu já tinha a presença dele, então não precisava de mais nada. Então eu não sei se você se sente assim nessa noite, eu não sei se você sente a necessidade de ter ou comprar ou consumir alguma coisa, porque diariamente dentro de você fica um buraco, como se não fosse possível preencher, e sem a presença dele realmente não é possível de preencher. Então se você tem feito isso, tem comprado compulsivamente, tem se prendido a coisas desse mundo, achando que elas são o que vão encher o seu coração, o que vai completar o que está vazio dentro da alma, isso é um engano. É o engano do inimigo, isso não preenche. A única coisa que preenche esse vazio é a presença de Deus. Amém? Eu separei 3 versículos aqui para a gente falar a respeito disso, porque essa sensação de vazio faz com que a gente também entre nesse caminho de querer tirar a própria vida, porque é como se esse vazio mostrasse pra gente que nada faz sentido, que a nossa vida não tem sentido, que nada tem sentido, que não tem valor nenhum para a gente estar vivo, não tem propósito nisso, né? Esse vazio ele nos leva ao engano, nos leva ao desespero, nos leva à ansiedade, e sim colabora para a questão da gente sentir vontade de tirar a própria vida, porque a gente está tão vazio que a gente não consegue nem
reconhecer e enxergar o valor de Cristo em nós, amém? Então, se você caiu nesse vídeo, o Senhor quer falar com você nessa noite. Ele quer tirar esse vazio do teu coração e preencher com a presença dele, amém? Então não tira a sua vida, não se desespere, você tem valor para o Senhor. Lá na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 16, do verso 11 ao 16, diz o seguinte, ó. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda a eles que ao pôr do sol eles comerão carne, e do amanhecer eles vão se fartar de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, os flocos finos semelhante a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Então Moisés disse-lhes: esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família colha o que precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Aqui, quando Deus ele envia maná para o povo, porque o povo estava reclamando que não tinha carne e pão, que não tinham o que comer, na verdade, eles já, nesse momento aqui, eles já haviam passado por vários milagres da parte de Jesus, já tinham visto Deus abrir o mar vermelho, já havia visto o mar que era amargo se tornar doce, eles já haviam ouvido a nuvem do Senhor proteger eles na travessia do mar. Eles já haviam presenciado as 10 pragas contra o Egito para a própria libertação deles, mas mesmo em meio a tantos milagres, eles ainda duvidavam que Deus era um Deus poderoso, que Deus era um Deus soberano, que Deus era um Deus que podia prover e continuar fazendo milagres, né? Então eles foram até Moisés reclamando, mas o Senhor ainda assim os ouviram e entregou a provisão para eles. Só que, na verdade, aquele povo, né, eles não tinham um vazio, a necessidade só de pão, né? Era um povo que murmurava muito, e essa é uma das características de uma pessoa vazia. Ela reclama demais, né? Tudo tá ruim, a visão dela é tudo muito pessimista. Deus pode fazer sinais e maravilhas grandiosas, mas como ela tá tão vazia, ela não tem coisas boas para usufruir, né? Ela só tem para oferecer o que está dentro dela, que é o vazio. Então, a verdade que nesse povo é que a fome deles não era a fome só do pão. Eles não tinham a busca pela presença do Senhor, né? Eles não tinham dedicação pela busca da presença de Deus. Então eles eram vazios de fé, eles eram vazios de gratidão, eles eram vazios de alegria. Por quê? Porque os olhos dele estavam mais voltados para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Os olhos dele estavam mais voltados pelas coisas da terra, por aquilo que eles ainda não tinham conquistado, do que por tudo aquilo que Deus havia dado para eles já. Então eles não conseguiam gerar gratidão, tamanho era o vazio que tinha dentro deles. E era um povo que murmurava muito. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o Senhor fala para você: pare de reclamar. Pare de murmurar e comece a olhar para aquilo que eu vou fazer. Comece a olhar para aquilo que eu quero começar na sua vida. E eu quero começar curando as suas emoções. Eu quero começar curando os seus traumas. E eu quero tirar esse vazio de dentro de você e restaurar a sua vida. Amém? Então não seja como o povo que ficou no deserto com Moisés, né? O povo israelita. Não seja como eles, não deixe que o seu vazio te torne amargo. Não deixe que o seu vazio faça com que você reclame contra Deus, porque tudo tem propósito dele. Tudo tem a mão dele, tudo é sobre ele. Tudo é para a glória dele. E a sua vida também é. Então, comece a se atentar aos detalhes que o Senhor vai fazer na tua vida, porque grandes coisas ele tem para você. Amém? Então, esse é o primeiro versículo, né, do povo, só a respeito de um povo que era vazio. O segundo versículo é sobre o pão que vem do céu. Está lá em João,
no capítulo 6, no versículo 32, que diz assim, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas foi o Pai, o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram a ele, Senhor, dai-nos para sempre desse pão. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, quem tem da presença do Senhor, quem busca da presença dele, nunca fica vazio. Quem realmente busca a face dele, sem hipocrisia, sem aquela casca de fariseu, sem julgamento, sem acusar o próximo, quem busca a presença de Deus, com o coração aberto para ser transformado, com o coração aberto para ser moldado, quem foca os olhos nele e para de focar os olhos no mundo, na circunstância, no desemprego ou em alguém que falou alguma coisa e fez algum comentário. Quem tira os olhos do mundo e foca em Cristo não sente mais fome. Esse vazio some e eu sou testemunha viva disso. Esse vazio não permanece. Quando a gente busca Deus verdadeiramente, de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz assim que quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós somos achados por Ele. E Ele ouve as nossas orações e as responde. Então, que a partir de hoje você possa alimentar-se desse pão da vida, alimentar-se desse pão que não te deixa vazio de novo, desse pão que preenche você de uma maneira tão completa que você não precisa de mais nada, porque a presença dele já é o suficiente. Ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão que quer te alimentar para a honra e glória dele. Ele quer te alimentar para a eternidade também e para ser usado para abençoar outras vidas, amém? O último versículo que eu separei aqui está em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, ó. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. E mais uma vez, Deus direcionando aos nossos olhos ao reino. Se nós quisermos ficarmos livres dessas ansiedades, dessas crises de pânico, se nós quisermos ficar livres dessas angústias, desses vazios que nos fazem ter pensamentos suicidas, a gente tem que focar primeiro no reino. A nossa mente tem que estar primeiro focado nele, o nosso coração tem que estar voltado para ele, para o pão do céu. E precisamos sim fechar os nossos olhos para as circunstâncias desse mundo, porque o justo ele vive pela fé, e fé daquelas coisas que ainda não aconteceram, fé das coisas que ainda não vieram, que ainda não foram movidas pelo Senhor. Então tenha fé, creia nele, creia no poder dele, busque primeiro o reino dele. Aqui nesse contexto está dizendo que essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que estão escritas nos versículos anteriores, que é pão, bebida e roupa. Então assim, nada vai faltar, nada dessas coisas, nada do que é essencial vai te faltar se você estiver com o coração focado no Senhor, né? Inclusive esse vazio ele vai ser preenchido, tudo vai ser colocado na tua alma, na tua mente, no teu coração, para você ser um ser completo à medida que você busca primeiro o reino de Deus. O seu coração precisa estar voltado primeiramente para o Senhor, amém? E Ele vai satisfazer toda essa necessidade que o seu coração precisa ter de preenchimento. Ele é o pão da vida, Ele é o único caminho. A palavra diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que não existe outra maneira se não for por Ele. Então coloca Ele em primeiro lugar no seu coração, porque a partir do momento que você faz isso, você é preenchido pela presença dEle, né? Esse vazio tem a medida exata do tamanho da presença de Deus. Esse vazio que você sente, essa solidão,
tem o tamanho exato da presença do Senhor. É o que te falta, a presença do Senhor. A partir do momento que a presença dele preencher esse vazio, que você deixar, que você confiar e focar primeiro em Deus, colocar ele como centro do teu coração, como centro da tua vida, né? Todas as outras coisas ele começa a operar a favor de você, né? Como diz aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quem ama não deixa em segundo lugar, né? Quem ama a Deus coloca ele no centro da vontade, quem ama a Deus obedece os seus mandamentos, quem ama a Deus ama o próximo, quem ama a Deus busca a presença dele até ficar saciado. Amém? Que Deus abençoe. Vou pedir que você feche seus olhos agora, que eu vou orar por você. Senhor Deus, eu coloco essas vidas nas tuas mãos agora. Eu peço que o Senhor venha derramar do teu Espírito sobre a vida delas. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Que o Senhor venha abençoar essas vidas. Que o Senhor venha falar poderosamente através do teu Espírito. Que em nome de Jesus o Senhor venha agir conforme o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor venha transbordar da tua presença para a direita, para a esquerda, dentro deles. Que o Senhor possa transbordar da manifestação da tua presença, da manifestação do teu Espírito sobre a vida deles. Cura eles de todas as enfermidades, tira todo esse pensamento de suicídio, Senhor. Em nome de Jesus, repreende todo espírito, Senhor, maligno, de morte, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que quer afrontar essas vidas, tudo aquilo que quer tomar essa vida das tuas mãos, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor vem para fazer a vontade do Senhor. E é que a vontade do Senhor é que nenhum se perca daqueles que foi colocado nas suas mãos. E eu creio que essas pessoas que passarem por esse vídeo são pessoas que foram colocadas nas suas mãos para ter o seu cuidado. Tira toda essa ansiedade, Senhor, todo esse pensamento de morte. Tira todas essas crises de pânico, essas crises de terror noturno, Senhor, e coloca dentro delas a paz que excede todo entendimento, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês têm vontade de aceitar Jesus na vida de vocês, eu peço que vocês repitam essa oração comigo. Senhor Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Traga a salvação do teu reino ao meu coração e me leva rumo ao céu. Eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Toma o meu coração na tua mão e molda ele segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que você possa se alimentar da palavra do Senhor, lendo, orando e jejuando, buscando a presença dEle. Que o Senhor possa te abençoar onde quer que você vá e que você seja transformado para a honra e glória do nome dEle, para que você seja também usado através dEle. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.